Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. São trechos do livro O Efeito Sombra, com textos do Deepak Chopra, da Debbie Ford e da Marianne Williamson. Isso aí. E a ideia é explorar esse conceito da sombra, né? Exato. Aquelas partes que a gente esconde ou rejeita na gente mesmo. E como isso mexe com a nossa vida. E é legal ver como cada um deles aborda isso, sabe? Perspectivas diferentes, mas que se complementam no final. Pois é. Então, vamos lá. A ideia central, pelo que entendi, é que todo mundo tem essa sombra. Não é nada de outro mundo. Faz parte, né? É, raiva, medo, ganância, impulsos que, muitas vezes, a gente nem admite para si mesmo. Sim, E o Chopra, ele pega emprestado do Jung, né? Aquela ideia de que a sombra cria tipo uma névoa de ilusão. exatamente. Uma névoa te dificulta a gente perceber esses impulsos que muitas vezes são até autodestrutivos. Uhum. Mas é importante já dizer, a sombra não é o mal, não é algo para a gente, sei lá, eliminar. É mais uma parte, não reconhecida, reprimida, talvez. Entendi. Não é o bicho-papão, é só algo que a gente não olhou ainda. Isso. O problema maior parece ser essa recusa em olhar. E o Chopra vai fundo nisso, né? Ele até questiona a própria ideia de bem contra mal. Diz que essa luta... Só fortalece a sombra, né? Isso. A saída para ele seria abandonar a luta, buscar a totalidade, aceitar que somos um self só, para além disso. É uma visão bem integradora. E ele fala da sombra coletiva de Jung também. Isso parece meio abstrato, né? Como que isso funciona no dia a dia, segundo ele? Olha, o jeito que o Chopra traz isso é fascinante. Ele usa o exemplo do contágio social. Contágio social. Como assim? Tipo, como padrões de comportamento ou até emoções como felicidade ou até obesidade podem se espalhar numa rede de contatos. Nossa, Quase como algo inconsciente que a gente pega do coletivo, sabe? E negar essa conexão, bom, isso nos mantém presos em ilusões. faz sentido. Então, para ele, a plenitude vem de integrar, não de ficar separando as coisas o tempo todo. Interessante. Aí, enquanto o Chopra está nesse olhar mais amplo, a Debbie Ford, ela parece trazer a coisa mais pro pessoal, né? Totalmente. A abordagem dela é bem mais, digamos, pé no chão, mais prática. É onde fica mais palpável pra gente, talvez. Sim, ela investiga a origem da sombra lá na infância, como a gente começa a internalizar mensagens, sabe? Isso é feio, isso não pode. Ah, as regras sociais, a família. Exato. E aí a gente começa a reprimir partes nossas, partes autênticas, para ser aceito, para ser amado. Ela até conta da experiência pessoal dela na adolescência, com aquelas vozes internas brigando, sabe? Uma dizendo uma coisa, outra dizendo outra. Mostrando como isso é comum, né? Todo mundo passa por isso de alguma forma. Sem dúvida. E qual é o preço que a gente paga por criar essa persona? Essa máscara que a Ford fala, para esconder o que a gente acha que não é legal. O preço é alto. É a perda da autenticidade. A gente acaba vivendo meio que desconectado de quem a gente realmente é. E isso leva à autossabotagem, o tal efeito sombra. É o caminho. E um sintoma muito claro disso é a projeção. Projeção. Ver no outro o que a gente não admite em nós mesmos. Exatamente. O exemplo que ela dá é ótimo. O homem que criticava tanto, com tanta raiva, pessoas acima do peso. E no fundo, No fundo, ele estava projetando as próprias inseguranças enormes que ele tinha com o corpo dele. É um mecanismo clássico da sombra em ação. nossa, faz muito sentido. Agora, a Marianne Williamson, ela parece dar um toque mais espiritual para a coisa, né? Sim, a perspectiva dela é diferente. Ela não vê a sombra como uma coisa presente, mas como uma ausência A ausência de quê? de luz, de amor. Onde falta amor, o medo ocupa o espaço. E isso seria a sombra. Que interessante. E ela fala do iluminador. O que seria isso? Ela associa ao Espírito Santo, mas dá para entender como uma força interior de sabedoria, de amor, sabe? Uma ponte para a gente voltar para a luz. E como acessa isso? Pela disposição, a vontade de ver as coisas de um jeito diferente, através da prece ou simplesmente dessa intenção.
Essa ideia de que a cura não é lutar contra a escuridão, mas acender a luz, isso muda bastante o jogo, né? Muda tudo. Traz uma abordagem de cultivo interno, não de batalha. A cura viria pela compaixão, pelo perdão. Perdão pra gente mesmo também. Fundamental. Perdão para si, para os outros. E autoaceitação. Ela também fala da reparação. Reparação. Assumir os erros, sabe? Ter a responsabilidade e tentar consertar o que for possível. É um jeito de soltar o peso do passado, da culpa. Que alimenta a sombra, né? Exatamente. Então tá, juntando tudo isso, a mensagem principal que fica desses três autores é que a sombra, bom, ela pode ser desconfortável, assustadora às vezes, mas não é nossa inimiga. De jeito nenhum. Ela tem potencial escondido ali. Partes nossas que foram negadas, mas que têm força, têm dons. A chave é integrar. Precisamente. Abraçar a sombra, com tudo que vem junto, é o caminho para a gente se sentir inteiro, sabe? Para autenticidade. E, o que é curioso, para uma vida com mais luz, mais plena. Paradoxal, né? Muito! E fica uma pergunta no ar, né? Pensando em tudo isso que eles escreveram. Qual? Se a sombra é justamente aquilo que a gente mais rejeita na gente, que dons, que potências incríveis podem estar escondidas bem ali, naquilo que a gente mais evita olhar de frente?